corações dos que vão ouvir essa mensagem, dos que talvez possam estar online junto conosco nesse dia. Deus, nós abençoamos cada ouvido, cada coração para receber a mensagem do Senhor, a mensagem da ressurreição, a mensagem de esperança, e que essa mensagem possa trazer transformação às nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Uau, Deus é bom, Deus é maravilhoso, bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu gostaria que você, nessa tarde, fizesse uma oração a Deus, dizendo: Deus, fala comigo. Toca profundamente no meu coração e gera transformação. Gera em mim um desejo maior pelo Senhor. Eu quero te servir, eu quero realmente te honrar e viver para ti. Tá? Essa semana eu vi uma pregação muito poderosa sobre a ressurreição de Jesus. E foi uma pessoa assim, muito especial, né? A minha netinha de 2 anos e pouco, a mãe dela perguntou assim: o que é que aconteceu na Páscoa? E ela disse: Jesus morreu. E depois ele ressuscitou. E está vivo, e ele vive agora no meu coração. Gente, é a mensagem mais simples do Evangelho. Até as criancinhas de 2 anos e pouquinho entendem a mensagem do Evangelho. Que coisa linda, não é? Ela já entendeu o que Jesus fez para nos salvar. Mas eu quero compartilhar hoje sobre essa mensagem. Eu preguei pela manhã, né, e a mesma mensagem para a tarde, sobre Jesus, a nossa Páscoa. Né? E eu gostaria de pedir aos irmãos aí que abram suas Bíblias. Nós vamos ler 3 passagens, em Êxodos, 1 Coríntios e Mateus também. Mas vamos começar com Êxodos, capítulo 12. Se você está com a sua Bíblia, o mobile, vamos para Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O Pedro vai colocar aqui também, não é? Eu creio, sim, e vocês podem acompanhar. Vamos ler então por aqui, que vai ser melhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o 1º mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pode comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial
que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festa ao Senhor. Celebre-no como decreto perpétuo. Agora vamos ler 1 Coríntios 5, de 6 a 8. O orgulho de vocês, aqui é essa passagem, Paulo está falando do pecado que estava acontecendo no meio da igreja, né? E ele diz, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. E por último, Mateus 28, de 1 a 10. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, aleluia. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus os encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Essas três passagens que falam a respeito de Jesus e falam como nós devemos celebrar a Páscoa. Nós sabemos que depois da Páscoa, os judeus eles comiam pão asmos, ou seja, pão sem fermento, por 7 dias. E isso era uma extensão da Páscoa. Tá? Como passo da Páscoa, eles comiam esse pão sem fermento por mais 7 dias. E o fermento, como nós sabemos, ele representa o pecado. Então, era como um processo de purificação do povo. Os judeus celebram a Páscoa em memória da primeira Páscoa, quando foram livres da escravidão do Egito. Quando nós lemos aqui em Êxodo 12. Né? E Deus mostrando como eles deveriam fazer, como eles deveriam celebrar. E assim, a Páscoa vem dessa ideia de passagem. O anjo passou sobre as casas que tinham a marca do sangue. Por isso vem a palavra Páscoa. Né? É até interessante que no inglês é Passover, né? Passover. Passe sobre. E assim, o povo de Deus fez exatamente como Moisés e Arão haviam dito, e Deus os livrou. Né? Nenhum dos primogênitos dos filhos de Israel pereceu naquele dia. É importante entendermos que todas as festas judaicas apontavam para Jesus. Tá? Tudo que os judeus realizavam no Velho Testamento apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Em Colossenses 1, de 17, né, verso 17, né, em diante, Colossenses, capítulo 1, Pedro, tu tens aí Colossenses 1, sim, verso 15, né, em diante, até o 17, até o 20, vamos ler até o 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação.
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Que coisa tremenda isso aqui. Que passagem poderosa, não é? Mostrando realmente que tudo foi realizado em Cristo Jesus. Ele é o primogênito de toda criatura. Antes da fundação do mundo, ele era, e ele é, e há de vir. Ele reina antes do começo e até a eternidade. Ele é Deus. O fato de Jesus ter sido morto durante a Páscoa nos mostra o cumprimento da perfeita Páscoa em Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Novo Testamento, ele clarifica o Velho Testamento. Tudo que a gente viu acontecer em Jesus são o cumprimento daquilo que havia sido feito e daquilo que o Velho Testamento apontava ou falava. Se cumpriu em Jesus Cristo. Então a gente percebe que, na verdade, a Bíblia, ela é fácil de entender quando nós entendemos que o plano de Deus lá no Velho, tudo que acontece no Velho está apontando para a pessoa de Jesus. E em Jesus tudo se cumpriu. E é lindo quando a gente começa a entender essas questões todas. Né? Então, o fato de Jesus ter morrido durante a Páscoa nos mostra o cumprimento da perfeita Páscoa nele. Né? Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Novo Testamento, como eu falei, clarifica o Velho, pois tudo que vemos no Velho Testamento se cumpriu no Novo, ou seja, em Cristo. Quero fazer agora o paralelo entre o Velho Testamento e o Novo. Em 1 João 3,14, ele relembra o que aconteceu no deserto, quando o povo saiu do Egito, chegou a um certo ponto, e o povo começou a reclamar de Deus e reclamar de Moisés. Murmuração é uma desgraça na vida do crente. Eles começaram a murmurar, e Deus enviou uma praga, enviou serpentes para picá-los, e eles morriam quando eram picados por essas serpentes. Serpentes abrasadoras, né? Tem algumas traduções que usam esse termo. E aí, quando o povo viu o que estava acontecendo, eles se arrependem e vão até Moisés e dizem: faça alguma coisa por nós. E Moisés ora a Deus, e Deus disse: olha, faça uma serpente de bronze e ponha num poste, num lugar bem alto no meio do arraial, e todas as pessoas que olharem, né, para aquela serpente serão saradas. E aí, então, começou a acontecer. As pessoas eram picadas para a cobra, olhavam para a cobra, nada acontecia. Quem olhasse para a serpente de bronze não morreria. Quem olha para Jesus não morre a segunda morte. Jesus, assim como aquela serpente, foi levantado no madeiro. Então, quem olha para Jesus não morre a segunda morte. Todos nós nascemos, que aceitamos a Jesus, nascemos duas vezes, né? O nascimento natural e o novo nascimento. Portanto, vamos morrer só uma. Vamos morrer só essa morte natural, porque não vamos morrer a morte eterna. Mas quem não tem Jesus, só nasce uma vez e morre duas.
porque ele nasceu de uma forma natural, mas pelo fato de não ter Jesus, ele vai morrer a morte física e a morte espiritual, que é a separação da presença de Deus para a eternidade. E graças a Deus, porque Deus, pela sua graça, nos salvou, nos resgatou para que tenhamos vida abundante e vida eterna com Ele. Jesus se fez pecado por nós. Portanto, todo aquele que olha para Jesus e o recebe como Senhor e Salvador se torna livre da maldição do pecado que nos separa de Deus, né? Então, o pecado, ele nos separa de Deus, e nós sabemos que separação, aqui, fala de morte. O pecado leva à morte, né? Mas nós estamos em Cristo Jesus, então nós temos vida. Nós temos vida, nós sabemos do nosso destino. Em Êxodo 12, né, a primeira Páscoa no Egito livrou o povo da escravidão de Faraó. A morte de Jesus na cruz nos livrou da maldição do pecado. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amados, nós não tínhamos a mínima chance de salvação. Nosso destino era a morte eterna, separação de Deus. Mas Jesus nos amou, nos escolheu para sermos salvos. Que grande privilégio nós temos. Quando não tínhamos chance nenhuma. Deus já havia escolhido o povo, e quem era gentil não tinha destino. Quer dizer, e tinha um destino, morte eterna. Mas Jesus disse, não, eu quero que meu povo participe dessa graça. Eu quero que meu povo também sejam parte do meu povo. Em 1 Pedro 2, de 9 a 10, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Isso é misericórdia de Deus, isso é graça. E ele diz aqui que também, uma coisa assim que me chamou muita atenção nessa passagem, ele diz que nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que dar testemunho a todas as pessoas que Jesus nos resgatou da condenação eterna e nos trouxe para o seu reino. E hoje nós somos parte, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos povo eleito, nação santa, povo escolhido, propriedade de Jesus. Assim como os israelitas foram livres do jugo de Faraó, nós fomos livres do jugo de Satanás. Nós temos que proclamar isso, amados. As pessoas precisam saber que há uma forma de ser livre das cadeias de Satanás. Assim como eles foram escolhidos para serem um povo peculiar de Deus, nós fomos escolhidos para sermos povo escolhido de Deus. Imagine quão grande privilégio. Primeiro, Deus, no meio de milhões de possibilidades de você nascer, Ele escolheu você. Depois, no meio de bilhões de pessoas na Terra, Ele escolheu você para nascer de novo. Para ser filho dEle, filha dEle. Isso é muito privilégio, amados. E às vezes a gente não presta atenção, a gente não dá valor. Às vezes leva a coisa assim de qualquer forma. Parece que não entendemos o Evangelho ainda. Não entendemos o que foi feito na cruz. Os israelitas foram instruídos a passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O sangue era a marca de proteção. Apocalipse 12, 11 fala: hoje somos protegidos pelo sangue de Jesus. Vencemos a Satanás pelo sangue do cordeiro.
né? Lá em Apocalipse 12:11, diz que nós vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro. Nós temos a marca de Cristo em nós. Nós somos identificados, né, como filhos de Deus, pelo sangue de Jesus que está em nós. Pelo Espírito Santo de Deus que vive em nós, nós somos identificados. Todos os demônios, onde você passar, eles vão dizer, com aquele ali nós não podemos mexer, porque aquele ali é um filho de Deus. Aquele ali vive uma vida santa diante de Deus. Aquele tem compromisso com Deus. Ele pertence a Deus, nós não podemos tocar nele. Ainda que muitas vezes ele tente, mas ele não pode nos atingir, porque nós temos a proteção, a marca de Cristo, e temos a autoridade sobre todo o demônio, sobre toda a potestade. Jesus não revogou o estatuto perpétuo, que ele diz lá na primeira Páscoa, ele disse, vocês farão isso como estatuto perpétuo. Aí Jesus não revogou isso, ele cumpriu o mesmo. Ele cumpriu o estatuto. Hoje nós celebramos o sacrifício de Jesus, a perfeita Páscoa, através da Santa Ceia. Quando celebramos a Santa Ceia, estamos cumprindo esse estatuto eterno. Porque Jesus, quando ele cumpre o estatuto eterno ali, ele cumpre aquela Páscoa, ele renova a Páscoa, ele muda agora a forma de celebrar a Páscoa, não é mais agora com ovelha assada, com ervas amargas, mas é com pão que representa o seu corpo e com sangue que representa, né, e com o vinho que representa o seu sangue. E a ovelha é ele. Ele é a ovelha, então não precisa mais de uma ovelha, porque Jesus é a própria ovelha, o próprio cordeiro. Né? Então, uma coisa assim que ele fez, né, estabelece agora a nova aliança em seu sangue. Porque antes, né, foi estabelecida aquela aliança que eles deveriam celebrar, né, como um estatuto perpétuo. Aí Jesus disse, agora o estatuto perpétuo sou eu. Vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão celebrar a ceia do Senhor, até que eu venha. E vocês vão fazer isso em memória de quê? Em memória de mim, disse Jesus. Antes, celebrava-se a Páscoa em memória da primeira Páscoa. Agora nós celebramos a Páscoa em memória de Jesus Cristo. O cordeiro, na primeira Páscoa, era escolhido para o sacrifício no dia 10 do mês de Nissan, que é o mês de abril. Então, o mês de abril é o primeiro mês do ano para os judeus. Então, no dia 10 era escolhido o cordeiro, ou o cabrito, para o sacrifício, e no dia 14, né, era feita a imolação, era feito o sacrifício. E os judeus celebraram assim por muitos anos. Como sabemos, o cordeiro devia ser sem defeito. E em Lucas 23, verso 4, Pilatos declara, não encontro motivo para acusar este homem. Ou seja, o cordeiro está pronto para o sacrifício. Não tem defeito. O cordeiro é sem defeito. Jesus Cristo não tem pecado. Jesus Cristo não tem culpa. Mas ele decide, por amor a nós, se dar naquela cruz. Morrer naquela cruz. Sofrer. Derramar o seu sangue por mim e por você. Para que tenhamos vida. Para que tenhamos esperança. E para que vivamos para ele. Para a glória do seu nome. Os ossos do cordeiro, era um outro ponto que na primeira Páscoa estabelece, não poderia ser quebrado. Nem o osso do cordeiro poderia ser quebrado. E em Salmos 34, 20, fala sobre isso, que nenhum dos seus ossos foi quebrado. E em João 19, 31, também ele fala que quando eles vieram para quebrar as pernas de Jesus e viram que ele já estava morto, não quebraram as suas pernas. Quebraram dos ladrões que estavam ali do lado, mas a de Jesus não foi quebrada, e assim se cumpriu aquilo que a Escritura dizia, que nenhum dos seus ossos seria quebrado.
A família deveria estar junta quando fosse celebrar a Páscoa, aquela primeira Páscoa. E nós sabemos que Deus tem um plano para a família. Deus ama quando a família se reúne. Para mim, um dos momentos mais divinos na vida do ser humano é quando a família se reúne ao redor da mesa para cear, para comer. Para mim, isso assim, é extremamente importante, e Satanás tem destruído isso. A gente não tem mais tempo, né, para sentar ao redor da mesa e comungar, e se alegrar, e conversar, e falar dos nossos sonhos e frustrações, ouvir uns aos outros, compartilhar. E a gente precisa até restaurar isso, amados. Como cristãos, nós precisamos restaurar isso na nossa família, não é? Estar juntos no momento da refeição é sempre importante. Quando possível, vamos estar fazendo isso. Senta na mesa, não fica na frente da TV, não. E nem cada um no seu quarto, não é? Como a gente muitas vezes está fazendo. A família deveria estar junta. Deus tem plano para a família. Somos a família de Deus, o corpo de Cristo. Deus se importa com você, como família. Então, outra coisa também que era interessante na celebração é que eles usavam ervas amargas, né, que representavam o sofrimento. Né? Se fosse hoje, tem um bocado de coisas aí, de ervas que são amargas, né, que o povo come. Né? Se fosse jiló, eu estaria de boa, né, porque eu amo jiló. Não teria problema com o jiló. Mas, assim, eles comiam as ervas amargas, e aquelas ervas representavam o sofrimento deles durante 430 anos como escravos no Egito. E aquilo era para eles, toda vez que celebrassem, não esquecer. Quando comesse aquelas ervas amargas, não esquecer que um dia eles foram escravos por 430 anos e Deus os livrou. Deus tirou eles do Egito com mão forte. Não se poderia deixar nada para o dia seguinte. Tinha que comer o máximo, né? Como não podemos deixar também para o dia seguinte a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não podemos adiar para o dia seguinte uma decisão de termos mais compromisso com Jesus, de amar com toda a intensidade ao Senhor, de tomar uma posição de servi-lo. Não podemos deixar para amanhã. Tem que ser hoje. Reconciliação com Deus tem que ser hoje. Compromisso com Deus tem que ser hoje. Vida com Deus tem que ser hoje. Decisão de colocar Ele em primeiro lugar tem que ser hoje. Precisamos decidir colocar Jesus como a nossa prioridade hoje. Eles deviam estar prontos para o tempo de peregrinação. 1 Pedro 1,17 diz: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Fala de peregrinação, que nós estamos aqui como peregrinos. Nosso destino não é a terra, nosso destino é o céu. Estamos aqui por enquanto, temos que focar no céu e vivermos como peregrinos. Assim, quando eles comiam a Páscoa, eles estavam prontos para a saída imediata do Egito. E Deus quer que realmente a gente celebre Ele, sempre pronto, com uma perspectiva e uma expectativa muito alta da vinda dEle para hoje, para amanhã. Temos que ter essa expectativa. Jesus vem nos buscar. Assim como eles comeram, sabendo que eles tinham que estar pronto, todo preparado para de imediato deixar o Egito, assim também nós precisamos estar preparados, esperando a volta do Senhor. E também preparados para testemunhar do seu amor enquanto aqui estivermos. Preparados para vivermos para Ele. Para andarmos na terra, proclamando as verdades do Senhor. Porque foi para isso que Ele nos salvou. Para a glória do seu nome, para testemunharmos do seu amor. Jesus estabeleceu a Santa Ceia, em Lucas 22, 7 a 20. Né? Esta é a nova forma de celebrarmos a Páscoa. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A Páscoa era um memorial, assim como a ceia é um memorial do sacrifício de Jesus, como a redenção eterna. Não é? Então, aquele povo celebrava a Páscoa em obediência a Deus, porque eles tinham que ter aquilo como memorial que Deus fez por eles, tirando eles do Egito, de 430 anos de escravidão. Agora, Jesus nos tirou da escravidão do mundo, nos tirou das mãos de Satanás e nos trouxe para Ele, para que realmente a gente possa ter isso e celebrar o que Jesus fez na cruz por nós, todo o tempo. Toda vez que você tomar a ceia do Senhor, lembre disso. Eu estou fazendo isso em memória de Cristo, porque Cristo me libertou. Jesus estabeleceu a nova aliança no seu sangue. A aliança é o mais alto compromisso entre duas pessoas. A aliança não deve ser quebrada. Jesus firmou uma aliança conosco e nós precisamos honrar nossa aliança com Ele. Hoje, as pessoas estão fazendo contratos. Não fazem mais aliança, faz contrato. Qualquer coisa a gente quebra o contrato. Eu te dou a tua parte, me dá a minha e estamos conversados. Mas Jesus quer que a gente faça aliança. E nós temos aliança uns com os outros. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existe mais barreira em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te chamar de irmão. Então, nós precisamos entender que essa aliança que Deus nos fez conosco é para que nós possamos ser um com Ele, um com os outros, estarmos unidos nele. E vivermos sempre pensando um no outro, no bem do outro, em promover o outro, em abençoar o outro, em que o outro cresça. Temos que pensar. Se a minha vida for em função de mim mesmo, minha vida será miserável. Minha vida só terá sentido se for em função de pessoas. Se for em função de abençoar pessoas. Se for em função de encorajar pessoas a conhecer o Senhor, é viver para Jesus. E se tornar mais parecido com Jesus. Minha função é me tornar mais parecido com Jesus. E levar outros também a se tornar parecidos. Mas nós temos que entender que a nossa principal função é amar, é cuidar, é promover os outros, considerar os outros superior a nós mesmos. Isso é entender o Evangelho. Isso é viver a Páscoa do Senhor, entendendo o que Jesus fez na cruz por nós. Benefícios da Páscoa. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus pagou um alto preço por nossa salvação, derramando o seu sangue por nós. Em 1 Pedro 1, 18 a 20, ele fala que foi pago um alto preço. Não foi preço de prata nem de ouro, mas foi o preço do sangue de Jesus, que nos comprou para que nós possamos pertencer a Ele. Ele é o nosso dono. Ele nos comprou, nós éramos escravos, e naquele tempo, quando você tinha um escravo, ou alguém tinha um escravo, e vinha outra pessoa e comprava aquela pessoa, o que aquela pessoa se tornava? Na mão daquele outro que comprou? Escravo, continuava escravo. Pois o que Jesus fez? Ele nos comprou. Nós éramos escravos de Satanás, agora somos escravos de Jesus. Só que Jesus nos ama de uma maneira tão maravilhosa, que Ele decidiu, não, eu não quero tratar você como escravo. Eu quero tratar você como filho, como filha. Eu quero tratar você como um servo amado. Eu quero tratar você como amigo, como amiga. Olha só que coisa linda, não? Ele não nos trata como escravo. Ele nos trata como filhos. Apocalipse 5, de 9 a 10. Jesus nos comprou e nos justificou. Temos em nós a marca do sangue de Jesus. Somos templos do Espírito Santo. O
o Espírito Santo de Deus vive em nós. Somos propriedades de Deus. Somos propriedades dele. Temos que lembrar isso. Somos propriedade dele, mas ele disse, não, eu não quero tratar você como minha propriedade. Eu quero que você seja meu, porque você me ama, porque você me quer, porque você quer andar comigo, porque você me ama. Eu quero te dar essa liberdade, eu paguei o preço por você e ainda te dou a liberdade de escolha. Você escolhe andar comigo ou não. Mas se a gente for um pouquinho inteligente, a gente vai dizer, sim, papai, eu quero o Senhor. Eu quero andar contigo para o resto da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o primeiro e o único na minha vida. Assim como Deus destruiu o exército de Faraó e seus deuses, assim também destruiu o poder das trevas que nos aprisionava. Em Cristo somos mais que vencedores. E Efésios 6, de 10 a 18, fala sobre a armadura de Deus que nós devemos colocar sobre nós, o capacete da salvação, né, a espada do Espírito. Precisamos andar realmente preparados e lutar essa guerra. Estamos numa guerra espiritual. Desde o momento que Jesus Cristo nos tirou das trevas, nos comprou com seu sangue, nos trouxe para o seu reino, o reino do Senhor combate o reino das trevas. Mas nós sabemos de uma coisa, eles não prevalecem. O reino do Senhor prevalece, é eterno e é mais do que vencedor. E você é mais do que vencedor. Você é um conquistador. Você tem autoridade. Você tem o poder sobre as trevas, sobre Satanás. Jesus, ele tirou todo o domínio que o homem, Adão, tinha dado a Satanás. Tirou das mãos de Satanás e devolveu para nós. Portanto, nós podemos andar em triunfo. Nós podemos andar em vitória. Não olhe para as circunstâncias e se amedronte e dizer, está tudo acabado. Não. Isso é mentira de Satanás. Isso é um esquema de Satanás para te desencorajar, te colocar para baixo e dizer que você não é nada. Você é tudo. Você é único. Deus te escolheu assim, te ama assim. E quer que você cresça nele e se pareça com ele cada dia, como a todos nós. Precisamos realmente nos posicionar. Não podemos viver no mesmo nível que a gente está hoje. Temos que crescer todo dia. Nós fomos libertos do poder de Satanás. Não podemos permitir que Satanás volte a nos dominar. Somos livres para dizer não ao pecado. Somos livres para amar o nosso Deus e recebermos os benefícios que o sacrifício de Jesus na cruz nos proporciona. Somos livres para não permitirmos nenhum tipo de corrente ou prisão. Jesus abriu a porta, agora podemos sair em plena liberdade. Aleluia. Somos livres para dizer não ao pecado. Para dizer não ao pecado e dizer sim para Jesus. Que sensação maravilhosa. Cada vez que vem uma tentação e você diz, não, 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 não. Eu escolho o meu Jesus. Eu escolho o meu Senhor. Eu escolho agradar ao meu Senhor. Eu escolho alegrar o coração de Deus. Eu não vou pecar. Eu não vou entrar nessa. Eu vou escolher servir a Deus. Eu vou escolher honrar o meu Senhor. Aí depois que você viu que você venceu, que Satanás sai fora da sua vida porque ele não encontrou lugar na sua vida, porque você está vivendo uma vida de santidade na presença de Deus, porque você está vivendo uma vida lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra, e ela está ali impregnada em você, gerando transformação. Satanás tenta e você, negativo, não aceito. E você sai vitorioso e dá aquela sensação, né? Uau, Deus está comigo. Venci mais essa. Nós somos mais do que vencedores. Mas tudo depende da minha escolha, da minha decisão, da sua decisão. Amados, nós temos em Cristo tudo o que precisamos para vivermos uma vida plena. Precisamos crer, receber e mover no que Jesus conquistou na cruz. Precisamos entender que nós somos vitoriosos. Nós não somos um Zé qualquer. Nós somos pessoas escolhidas de Deus. Somos importantes. Tá? Eu sou Zé, mas não sou um Zé qualquer.
né? Eu sou um Zé comprado pelo sangue de Jesus, amado por Ele, desejado por Ele, né? E que coisa maravilhosa. Filipenses 4,19 diz: independente das circunstâncias, Deus cuida de nós e nos dá todo o provimento, né, que precisamos. Assim como Deus protegeu o povo no deserto de toda enfermidade, Ele nos protege também. Então, Deus, Ele quer suprir todas as nossas necessidades e quer que nós vivamos saudáveis. E nós temos que clamar e dizer: Deus, cumpre isso na minha vida, eu quero viver para Ti, saudável e tendo tudo aquilo que eu necessito, para a glória do Teu nome. Precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Precisamos buscar a presença do Senhor com intensidade para termos intimidade. Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Precisamos manifestar esse reino do qual somos partes. Temos que entender que nós estamos no reino, que nós estamos numa guerra, que nós somos escolhidos, nós somos soldados e temos que manejar bem a palavra da verdade para que Satanás não nos engolde, não nos engane, mas a gente usa a palavra e diz: a palavra diz que eu sou importante, que eu sou especial, que eu sou filho. Eu não admito que Satanás tente me enrolar, me enganar, dizer que eu não sou ninguém. Então, amados, nós precisamos entender que nós somos parte desse reino e lutar para que esse reino vença todo o poder das trevas e que vidas sejam alcançadas e sejam transformadas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. A festa dos pães asmos, pão sem fermento. O fermento representa o pecado. A forma de celebrarmos a Páscoa é retirando o fermento, ou seja, o pecado. Devemos viver em santidade. Lá em Êxodo, capítulo 12, do versículo 14 a 20, ele diz que se alguma casa dos hebreus fosse encontrado fermento, a família seria eliminada da comunidade, seria morta. Independente se eles usaram ou não. Se fosse encontrado na casa fermento por 7 dias, né, a Páscoa e mais 7 dias seguidos, se fosse encontrado qualquer tipo de fermento na casa, a família era eliminada. E assim também, Jesus, Ele quer que a gente não tenha nenhum tipo de fermento no meio da igreja. E não só por 7 dias, mas por todos os dias. Que a gente realmente viva em harmonia, na verdade, em amor, honrando um ao outro, vivendo para o Senhor em santidade, tirando todo esse fermento do pecado. E nós sabemos que fermento, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ou seja, se um membro da igreja está em pecado, ele contamina toda a igreja. É como uma laranja podre num saco de laranjas. Uma só podre vai contaminar todas as demais e vai apodrecer todas. E a gente não pode ser essa laranja podre. Se a gente está vivendo na prática do pecado, deve se arrepender, confessar nosso pecado, deixar o pecado e viver em santidade no meio do povo, da comunidade, né, dos filhos de Deus. Assim como comer o pão sem fermento era uma ordenança de Deus, não viver em pecado é uma ordenança de Jesus Cristo para nós. O fermento não deveria ser achado na casa. Se fosse achado, como eu já falei, a família seria eliminada. O pecado deve ser retirado do meio da igreja. O fermento do pecado não deve ser aceito, pois fermento se espalha e contamina todos. Santidade. Não podemos brincar com o que Jesus fez na cruz. Não podemos continuar em pecado. Precisamos andar em santidade. Precisamos entender o tamanho do sacrifício de Jesus. A forma de demonstrarmos a gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós na cruz é vivermos em santidade.
Você é grato? Você é grato pelo que Jesus fez por você na cruz? Então viva em santidade. Se você não é grato pelo que você fez, pelo que Jesus fez por você na cruz, você vai viver em pecado. A gratidão a Deus nos constrange a viver em santidade. Isso é muito profundo. Pense bem. Você é grato a Deus ou não? Não podemos celebrar o perdão dos nossos pecados, dado por Jesus, e continuarmos na prática do pecado. Isso não faz sentido. Celebrar a vitória de Jesus na cruz, que cancelou os nossos pecados, e agora vivermos em pecado. Não faz sentido nenhum vivermos assim. Santidade é a ponte que nos leva à intimidade com Deus. Porque Deus é santo. Então, santidade é a ponte que nos leva à intimidade com Deus. Deus é santo. Sem santidade, não ouviremos o Espírito Santo. Não pense que você vai ter intimidade com Deus ou que vai ouvir o Espírito Santo se você não está vivendo em santidade. O Espírito Santo já está dizendo, Espírito Santo. E a santidade de Deus não consegue ter nenhuma conexão com o pecado. Não se mistura. Não se mistura pecado com santidade. São duas coisas extremamente opostas. Precisamos levar a sério nossa vida com Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, vivendo em santidade, e assim podermos ouvir a voz do Espírito Santo, nos dando a direção em tudo que fazemos ou que devemos fazer. Que o fogo do Espírito esteja sobre nós, que sejamos mais apaixonados por Jesus e vivamos com intensidade para Ele, honrando Ele em tudo. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e nos leve a entender o Evangelho na sua plenitude e celebrarmos a Páscoa do Senhor, o sacrifício de Jesus. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra, nós te damos graça, Senhor, pela tua verdade, nós te damos graça porque tu és um Deus fiel que cumpre as tuas promessas. Obrigada por Jesus Cristo morrendo naquela cruz para nos perdoar, para nos salvar. Deus, e agora na nossa caminhada, nós pedimos a ajuda dos céus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos mantermos de pé, nos ajuda a nos mantermos em santidade. Nos ajuda, guarda o nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Guarda a nossa mente, Senhor, para que Satanás não venha trazer dúvida ou confusão à nossa mente e ao nosso coração. Nós precisamos do sustento dos céus para vivermos os Teus planos, os Teus projetos, Senhor. Guarda-nos, guarda cada família nesse lugar, guarda cada família representada nessa casa. Deus, nós pedimos a Tua proteção, nós pedimos, Senhor, a Tua boa mão sobre cada vida e cada família. No nome de Jesus, envia os Teus anjos para pelejar em favor do Teu povo, Senhor, e nos conduz em triunfo, como Tu tens nos prometido. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos proteja, que a boa mão do Senhor continue sobre as nossas vidas na nossa caminhada. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Obrigada por ter vindo hoje. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face e que o Senhor te dê paz. Amém? Paz onde você for, que você experimente da paz do Senhor. Amém. Temos um café ali, tem um bolinho. Fiquem à vontade para um tempo de comunhão. Deus abençoe.